graça, casas dignas. Eis-nos aqui novamente, buscando, a presença do nosso Deus, nos inclinando para a sua presença, para o seu santo trono, inclinando e elevando a nossa alma, buscando o nosso Deus, buscando a sua direção para os dias de hoje, para o dia que se chama hoje, o dia que o Senhor fez, e por isso nós podemos nos alegrar nele. Bom, novamente eu ainda não estou em casa, estou usando o Wi-Fi de uma cunhada, então o que tiver de barulhos, do movimento da casa mesmo, pode ser que aconteça, tá? Mas nós seguimos, independente de onde estivermos, estamos juntos, buscando o nosso Senhor. Bom dia, Lilde, gente, bom dia, Nélia. Tive essa alegria esse final de semana de conhecer a Lilde pessoalmente, dar um abraço, comer das delícias que ela preparou no forno a lenha, conhecer seu esposo, seu cantinho. Que delícia foi nossa tarde, hein, Elilde? Muito bom mesmo. Que bom que vocês estão aqui também juntos comigo, buscando com o mesmo propósito, com o mesmo entendimento, buscando o nosso Senhor. Hoje nós vamos meditar no Salmo 145, chegamos na reta final dos devocionais com os Salmos, Vamos continuar seguindo a direção do Espírito Santo, aquilo que o Senhor colocar, for direcionando, trazendo para nós. Nós vamos continuar, até que Ele diga pare, até que a gente perceba outra direção, Mas até o momento eu entendo que devo continuar, então estaremos aqui, mas dessa vez trazendo outros textos da palavra, trazendo outras inspirações, E os Salmos a gente encerra essa semana aí, como fiz em vários momentos dessa jornada, eu gosto de celebrar, Então eu celebro a chegada dessa última semana, porque a gente nunca sabe como é que vai ser o trajeto, como é que vai ser aquela rota quando nós iniciamos algo, Na verdade, eu nem pensava em fazer de todo o Salmo, Era apenas os primeiros 31 Salmos, quando tudo começou. E o Senhor tem nos levado a concluir o livro, Todos os capítulos estudados até aqui, até o 144, Ainda não vou comemorar porque a gente não finalizou, mas eu me alegro em chegar até aqui. Eu louvo ao Senhor, por ter me ajudado, nos ajudado com perseverança, com unidade, independente de como estivesse o humor, o dia, Vocês me viram, quem está aqui há mais tempo, dias em que eu estava realmente bem cansada e falava isso. Então, independente de onde estejamos, Se passeando, se na nossa casa, mas seguimos firmes juntos nessa jornada de honrar e glorificar o nosso Senhor. Bom dia, Nelma, bom dia, Ana Cris. Então, eis-me aqui, cumprindo aquilo que o Senhor colocou no meu coração e junto com vocês nessa jornada. Bom dia, Laurinelli, irmão Walter. Como eu havia falado para vocês, eu quero fazer um encontro virtual nosso no sábado, onde vai ser um horário de desafio, falei isso. Então, nós vamos nos encontrar via Google Meet no sábado, a partir das 6 horas da manhã, tá? Um tempo de iniciar também, De ouvir do amor leal do Senhor pela manhã, rompendo o dia, Como a gente tem feito até aqui, rompendo o dia, orando ao Senhor e buscando juntos. Dessa vez, a gente tem um espaço onde a gente possa abrir
as nossas câmeras, sem vergonha, sem gravação, assim, para outro lugar, abrir as nossas câmeras e falar daquilo que o Senhor fez, né? Eu quero ouvir vocês, eu quero receber de vocês, eu quero saber o que o Senhor colocou. Quem puder participar, me manda um direct para que eu possa mandar o link para você, para que você possa entrar na nossa salinha, né? Salinha de comunhão, de oração, que é possível, a gente já viu que é possível acontecer se o nosso coração está inclinado para o Senhor, está com o mesmo pensamento, um mesmo pensamento, uma só fé. É possível, né? O Espírito Santo passear no nosso meio. É possível o Espírito Santo agir no nosso meio. Então, quem quiser estar, quem puder estar, às 6 horas do próximo sábado, dia 29, é só me mandar um direct, tá? Que eu mando o link para que a gente possa iniciar esse sábado adorando ao Senhor, louvando o nome dele e compartilhando do que ele tem feito em nossas vidas, né? E principalmente, assim, do que o Senhor tem colocado no coração de vocês a partir dos devocionais. Gostaria de saber, porque eu sei que o que eu falo aqui, o Espírito Santo vai além aí, né? Ele abre mais coisas, ele se revela mais. Então, eu também quero receber aquilo que ele tem trazido para vocês, tá bom? Vamos então iniciar a leitura do Salmo e depois vamos meditar. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rindam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. Amém? Alguém diz amém?
Bom dia, Dênia. Bom dia. Então, é isso aí. Esse salmo, muito gostoso de ler, né? Todo salmo que exalta o nome do Senhor é um salmo que a gente vai lendo, a gente vai falando em voz alta e vai trazendo paz, alegria ao nosso coração, vai trazendo assim, é como se a gente fosse se fortalecendo. Não sei se vocês sentem isso, mas você vai lendo que Deus é bom, é compassivo, é misericordioso, Ele é justo. Isso vai nos enchendo de força, de alegria, de confiança, de fé também, né? Então, a primeira coisa que eu observo aqui é justamente isso. Como que é bom louvar o Senhor. Isso é um cântico de louvor. Bom dia, Rogério. Bom dia, Lê. Isso é um cântico de louvor ao Senhor que Davi fez. E primeira coisa que eu posso observar é que um cântico de louvor, né? A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Então, toda vez que nós louvamos ao Senhor, não apenas com cânticos, não apenas com músicas, mas louvar, elogiar, falar dos atributos de alguém, das suas qualidades, das suas principais características. Então, toda vez que eu faço isso, né, o Senhor começa a se fazer presente, né? Quando é feito, obviamente, com sinceridade, né? O Senhor se faz presente naquele lugar, naquele ambiente, e isso a gente vai sentindo, porque as nossas células, né, cada célula do nosso corpo, ela vai sendo revigorada ao ouvir que Deus é bom, né? O nosso Criador, aquele que criou cada parte do nosso corpo, cada célula, cada gota de água que está dentro de nós, né, que forma o nosso ser, ela reage a isso. E é visível, né, é perceptível. Vocês percebem, vocês conseguem perceber isso em vocês, quando a gente ouve louvores ao Senhor, como é o caso do Salmo que acabamos de ler? Então, essa é a minha primeira observação. A segunda que eu consigo perceber aqui, o Salmo é de Davi, e consigo ver intimidade nesse relato, no que Davi fala, na forma como ele se expressa a Deus, principalmente na forma como ele fala de Deus, como ele fala sobre Deus, como ele fala com propriedade quem Deus é. E isso traz para mim, né, essa sensação de intimidade. Bom dia, Clá. Essa sensação de intimidade mesmo. Só quem conhece bem outra pessoa pode falar com tanta propriedade como ele é. E falando, fazer você acreditar, né? Poxa, que legal. Se você chegar e me falar de alguém que é conhecido seu, mas não é conhecido meu, e você conhece com muita propriedade, alguém que tem intimidade com aquela pessoa, você fala com verdade, você fala dela com realidade. Eu poderia até ter uma outra impressão daquela pessoa, porque eu apenas a via de passagem, mas não a conhecia. Mas como você diz, não, essa pessoa é assim, é assado, ela faz isso, como isso vai mudando a minha perspectiva. E a sua fala é fruto de um relacionamento. Então, isso também eu consigo ver nesse salmo de Davi. Além do louvor, né, o relacionamento que ele tinha com o Senhor. Então, o louvor aqui que traz essa alegria ao nosso coração, ao ouvinte, a quem vai recebendo essa palavra, vai mudando o ânimo, vai trazendo um novo ânimo para quem está ouvindo, né? O Senhor se faz presente porque Ele habita no meio dos louvores, então onde Ele é louvado, Ele está, e o fato dele estar, nossas células vão reagindo a Ele, vão trazendo, vai ficando alegre, né? E começa a crer e a fé gerada novamente. E também, através desse louvor, nós vemos quem o louva, quem fala sobre ele, sobre esse Deus, é alguém que conhece o Senhor, né? Por sua caminhada, trajetória,
pelos relacionamentos que teve, por estar em momentos difíceis, de angústia, clamar ao Senhor e receber o livramento. Então, há uma experiência, há um experimentar de Deus, há uma comprovação. E ele pode falar sobre isso. Então, aqui Davi, ele exalta, diz ao Senhor que vai o exaltar. Ele reconhece que Deus, algo lindo que tem aqui, é justamente o primeiro versículo. Ele fala, né? Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Não bastava ser apenas, né, gente? Nem é apenas. O Deus, né? Ele poderia dizer, eu te exaltarei, meu Deus. Mas Davi, enquanto rei, isso é que é interessante. Ele ocupava a posição máxima de Israel. Ele era o rei, né, de Israel. E ele diz que Deus é que era o seu rei. Ou seja, Davi entrega a sua coroa para o Senhor. Ele estava ali como rei, mas ele não se entendia como o máximo, como a autoridade máxima, ao contrário das outras nações. A gente sabe muito bem do Egito, né? Que o Egito ele tinha o faraó como sendo a figura máxima, como sendo um representante máximo dos deuses, uma figura mesmo dos deuses, né? E apesar de sermos assim, apesar de quando alguém anda com Deus e é chamado por ele, recebe uma missão da parte dele, recebe, né, essa autoridade de ser como Deus nesse aspecto, né, de ser o próprio Deus figurado ali, mas Davi, ele não se colocava nessa posição, né, ele entregou a coroa para o Senhor e ele diz, meu Deus e meu Rei. E aí ele vai falando que bendiz o nome do Senhor, que o desejo dele é que todos os dias dele sejam dias que bendigam o nome do Senhor, que falem bem do Senhor. Essa também deve ser a disposição do nosso coração. Ainda que eu posso dizer isso, que nem sempre nós acertamos, nem sempre nós conseguimos, mas nós somos daqueles que não desistem, que não retrocedem, né? Se naquele dia a nossa atitude, a nossa fala, ou enfim, as nossas reações, as nossas lágrimas não bendizeram ao Senhor, não falaram bem do Senhor, não louvaram o Senhor, não fizeram com que quem nos cerca de algum modo olhasse e visse verdadeiramente o Deus que ela fala que serve existe, ele fala que serve existe. O Senhor é misericordioso, isso aqui está no Salmo também. Ele é compassivo, né? E ele aqui também fala, ele levanta aquele que caiu. Aqueles que confiam, né, no Senhor não precisam, não irão ficar prostrados. Podemos cair, né? Ou vacilar, mas nós conseguimos levantar, porque Ele nos dá as asas, né? Que precisamos. Então, ele fala isso aqui. No 14, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Basta a gente querer para que alguém levante. Tem até aquela música, né, bem conhecida, antiga, da Teresinha de Jesus, né? Que diz que de uma queda ela foi ao chão e 3 cavalheiros passaram para acudi-la, mas só teve um que ela deu a mão. Então, é mais ou menos isso. Quando caímos, o Senhor vem, né, como um cavalheiro nos acudir, mas nós precisamos aceitar e dar a mão ao Senhor para que Ele nos erga, levantar, erguer as nossas mãos, estender as nossas mãos. Nós não precisamos ficar prostrados. Ele levanta aquele que cai. E cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Então, pode ser que aconteça. É melhor que não, mas isso pode acontecer. Mas se cairmos, Ele vem em nosso auxílio. Então, ele está falando sobre essas coisas. Agora, o que me chamou assim muita atenção nesse salmo, além do louvor que Davi dá ao Senhor, de todas as características que ele mostra, é o fato de Davi associar os fiéis, aqueles que amam ao Senhor, que
andam, né, de acordo com os seus preceitos, o povo de Deus, ao próprio Deus. Eu não sei se vocês perceberam isso, e também se eu estiver errada, vocês coloquem aí, né? Vocês são igreja. Então, assim, alguém pode falar algo e não vir do Senhor, não testificar, e aí o outro coloca aí, né? O irmão, um julga o outro, né? Um pode dizer o outro. Aí isso é de Deus, isso não foi não, viu? Pisou na bola, meu irmão. Mas eu consegui perceber, sabe? Aqui, essa ligação. Davi louva a Deus e, ao mesmo tempo, ele liga o povo a quem Deus é, aos seus atributos, né? Porque ele fala assim, ó, no 4, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Então, assim, eu vou usar essa palavra, mas não sei nem se é necessidade, né? É a que eu encontrei aqui. Então, assim, Deus, ele é revelado através de nós, através do seu povo, através daqueles que andam segundo os seus caminhos, mas não é apenas andar segundo os seus caminhos naquele sentido de ser uma obediência cega, dura, né? Tem que fazer assim porque eu estou mandando, não é nesse sentido, mas principalmente no que eu falei mais atrás, agora há pouco, da intimidade, né? Da busca pela intimidade com esse Deus. Então, aqueles que se dispõem a ter intimidade com o Senhor, esses vão manifestar quem o Senhor é. Ele se tornará conhecido por meio de nós. Ele fala isso, né? Da geração que contará a outra. Então, a gente pode analisar por vários aspectos. A gente pode falar do papel que nós, como pais, temos para com os nossos filhos, né? Falar, não deixar que eles esqueçam, fazer com que Deus seja conhecido para os nossos próprios filhos, para as próximas gerações que virão, deixar registrado. A Bíblia é justamente isso, o registro de um povo que andou com Deus. Você já percebeu isso? E chegou até nós esse registro, essa história de que existia um povo na terra em que o Deus vivo, verdadeiro, criador de todas as coisas, decidiu se manifestar, né? Através de um homem que foi Abraão. O Senhor se manifesta, né? E fala, e ele dá crédito a essa voz, e isso vai começando, vai iniciando, enfim, né? Toda essa história que chegou até nós foi porque um povo ouviu a sua voz, mas não deixou no mar do esquecimento. Nós brasileiros temos essa dificuldade que a gente enquanto cristão, precisa mudar, né? Porque agora nós fazemos parte do reino de Deus, né? E nós precisamos mudar e aprender a registrar, seja de forma oral e repetidas vezes contar na nossa casa, para os nossos filhos, netos, aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, através das nossas vidas. Essa história precisa ser conhecida, ser apropriada. Eles precisam saber contar o que Deus fez na tua vida, o que o Senhor fez, né, em você. Os seus filhos, os seus netos, eles precisam saber contar isso com alegria, com propriedade. Olha, meu avô, minha avó vivia assim, mas aí um dia eles ouviram Deus falar assado. Enfim, eles têm que ter a alegria de contar essa história. E é algo que a gente, enquanto brasileiro, a nossa cultura não recebeu muito isso. A gente pouco sabe, se a gente olhar, pouco sabemos quem foram os nossos antepassados mais próximos. Tem gente que não sabe o nome dos bisavós, por exemplo, né? Não sabe nada da história. Eu sei muito pouco da história dos meus bisavós. E o que eu sei de uma parte deles foi um pouco de fruto da minha própria pesquisa, né? O que eu fui descobrindo, mas sei pouco. Enfim, então ele diz isso e atrela, né, quem Deus é a seu povo. É necessário que haja pessoas. E aí eu me lembrei de que eu sempre ouvi, né, pela família Walker, que o refrão da Bíblia é: eu serei o seu Deus e vocês serão meu
povo. Bom dia, Leidiane. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então, quem Deus é está atrelado ao seu povo. Esse é o grande mistério, né? É o grande mistério. É o mistério de Cristo com sua noiva, de nós sermos o corpo de Cristo. Esse é o grande mistério. Aí ele fala também, né, de que será proclamado. Eu peguei alguns dos verbos que ele fala da geração que contará a outra, né? Vão proclamar, vão anunciar, vão comemorar, vão celebrar. Vejo bastante alegria, nenhum peso de tristeza aqui quando ele fala isso. Proclamar, quem proclama, né? Ele não tem vergonha. Você já esteve em algum ambiente, algum lugar que você se sente constrangido de abrir a sua voz e de falar alguma coisa e de dizer que faz parte, né, daquilo ali? Se você já viveu essa experiência, você sabe como é que a gente se sente. Ninguém proclama algo se não tem uma certeza dentro de si, se não está revestido dessa autoridade, né, que vem do relacionamento. Não é fácil você chegar e proclamar, né? Falar em voz alta, eu digo isso, né? Como fazia, se a gente lembra dos filmes medievais, quando alguém vinha proclamar, ele abria o rolo e ele dizia o que o rei mandou dizer, né? O que o rei mandou dizer. Nas historinhas, eu lembro bem da Cinderela, né? Que fala isso, que o príncipe proclama, né? Que todas as moças da aldeia vão precisar usar o sapatinho para ele descobrir quem é de fato a Cinderela. Então isso é proclamar, é dizer em voz alta, anunciar, né? E ninguém faz isso se não está revestido de autoridade, não sabe exatamente o que está fazendo. Muitas vezes nós temos vergonha e nos calamos, né? Em algumas situações, nem estou falando agora especificamente da palavra de Deus, mas situações em que estamos em algum ambiente e nos sentimos constrangidos de dizer alguma coisa, né? Dizer isso, alguém fala mal da cidade, do bairro que você é, fala de alguém que foi, você fala, e eu fiquei até quieto, nem quis dizer que eu conhecia, que eu era dali. Alguma situação assim, né? Ele fala de comemorar, de celebrar. Então, ele sempre está falando que esse povo é um povo que é alegre, que é um povo que sabe a sua identidade, que conhece, mas não por si próprio, pelo Deus que serve, por ter experimentado o Senhor. Vai se conhecendo também, vai crendo, tendo fé e vai agindo, vai celebrando, vai comemorando sem peso, sem vergonha, e com isso vai anunciando o Senhor, né? Outro texto que ele fala, os teus fiéis te bendigam. E como, outro versículo ele diz ali, como é que os fiéis vão bendizer? Ele também fala, né? Acho importante frisar isso, do amor do Senhor para toda a criatura. Ele fala isso aqui, o quanto o Senhor ama a todos, o quanto o Senhor é bom para todos, o quanto o Senhor está atento a todas as pessoas, não só pessoas, a toda criatura. Aqui diz isso nesse salmo. Mas existe uma diferença entre aqueles que se aproximam de Deus, né? E aí ele disse que os fiéis vão bendizer o seu nome, vão falar bem do Senhor. Como? Quando anunciam a glória do teu reino, né? Quando falam do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Quem já experimentou do reino de Deus, né? Da sua justiça, da paz que excede todo entendimento, da alegria que é inexplicável, mesmo da força que vem na nossa fraqueza, precisa anunciar, precisa falar dessas coisas para que outros percebam a glória, né? O esplendor do reino de Deus. É sempre apontando para Ele, é sempre apontando para o seu reino. Então, nosso falar para aqueles que ainda não conhecem o Senhor deve ser sempre levando para isso. Durante muito tempo, a igreja, de um modo geral, ela falava
de Deus com aquele peso, de como se Deus fosse punir, né? Falando sempre da punição. Se você não aceitar o Senhor, você vai para o inferno. Mas ao contrário, a gente precisa anunciar o reino do Senhor, o reino dos céus. E é muito diferente, porque aqui na Terra a gente já experimenta algo que não tem nada a ver com o reino, né? A injustiça, dores, lágrimas, né? As perdas, as separações, a calúnia, a perseguição. Quantas coisas a gente enfrenta aqui. Uma vez eu assisti um filme, acho que é O Céu é de Verdade, né? Que conta a história de um menino que teve uma experiência de quase morte. Ele fala que foi no céu, viu Jesus, e na cena do filme o pai está... as pessoas, até mesmo da igreja, não acreditam muito no que o menino fala, e o pai faz um discurso na igreja falando assim: todos nós sabemos o que é o céu, porque nós já estivemos lá, sabemos o que é o reino, né? Porque já estivemos. E quando ele chega até nós, quando o reino de Deus chega até nós, a gente sabe reconhecer. A gente sabe reconhecer porque quando o reino é chegado, a cura, né, a libertação, a paz, a consolo, né, há lágrimas que secam. Então, tudo isso acontece quando o reino chega, e é nossa missão, nós que temos procurado ser os fiéis do Senhor, né? Independente do que estamos passando, do que estamos vivendo, experimentando, nós temos procurado ser os fiéis do Senhor, né? E ser fiel custa muito, mas tem um texto que fala, né? Uma frase que diz assim: é justo que muito custe o que muito vale, né? Então é justo que muito custe o que muito vale. Tem um custo, esse custo que foi pago por Jesus, mas também tem, né, o nosso, de negar a nós mesmos, a nossa vontade, de escolher a estrada não trilhada, de ir avante com o Senhor, né? Bom, acredito que é isso, o horário está avançando, mas o 18 ele fala assim, só deixar o 18 aqui. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos, né? Para que a gente possa, muitos de nós temos invocado ao Senhor e algumas vezes nós não entendemos que Ele está perto. Então, que o Senhor abra os nossos olhos para vê-lo perto, e que o Senhor abra os nossos olhos caso ainda não haja essa sinceridade que é falada aqui. Embora eu acredito que às vezes nós apenas não nos percebemos que Ele está ali conosco, mas é promessa do Senhor. Ele está perto. Aqui não diz que Ele vem para perto, que Ele desce quando Ele é chamado. Ele fala que Ele está perto daqueles que o invocam. Então, que essas atitudes continuem em nossas vidas, de anunciar, de proclamar, de celebrar, de comemorar e de invocar o Senhor, porque Ele se faz presente, e que o louvor ao Senhor nunca saia dos nossos lábios, né? Que a gente possa avançar nessa caminhada de conhecê-lo, porque é através de nós, através daqueles que o conhecem, que o encontram perto, que ele vai se revelar ao mundo, né? Que ele vai aparecer. Isso é um mistério, mas é algo tão fantástico, é um daqueles mistérios, né? Que excede ao entendimento. Como que Deus deseja se manifestar através de nós, né? Como que Deus deseja revelar a sua glória, o seu esplendor, a sua majestade por meio de nós. Como é isso, gente? Isso é algo maravilhoso, magnífico, que de fato é tal ciência, é maravilhosa demais para mim. Eu não consigo atingir nem explicar, mas eu creio que é assim. E é por isso, né, que eu dou passos, e é por isso que você dá passos, né, em direção ao Senhor. Não só por isso, né, mas pelo seu amor, para que Ele
apareça, né? Que ele seja visto, seja revelado e que outros mais se acheguem a esse Deus, que é um Deus de bondade. Ele é um Deus de bondade, Ele é um Deus compassivo, misericordioso. Foi assim que o Senhor se revelou a Moisés. Moisés pediu para Deus mostrar a sua glória. Muitos pediu até o nome de Deus, né? Eu vou dizer que o Senhor é quem? E o Senhor, quando se revela para ele, anuncia, proclama quem ele é por meio dessas palavras, né? Que ele é misericordioso, bondoso, compassivo, tardio em irar-se, que ele é transbordante em amor, né? Ele transborda amor. Talvez o nosso entendimento de bondade, de amor, ainda seja um entendimento que teve origem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando comemos, né, quando Adão comeu desse fruto, veio para nós esse senso do que é bem e do que é mal. E nós precisamos ser lavados pelo Espírito Santo de Deus, né, receber a mente de Cristo para entender o que é bom, o que é ser bom e o que é esse amor de fato, né? Esse amor que transborda do coração do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que sejamos esse povo fiel, né, que vai conduzindo a sua jornada de acordo com o que o Senhor fala, né? De acordo com o que ouve do Senhor, que crê, que aprendeu a obedecer, que não fica fazendo a barganha com Deus. Ah, Deus, eu sou assim, eu sou assado, eu não tenho condição disso, daquilo, mas simplesmente vai. Ele pediu, ele é fiel, ele é justo, ele me capacita, ele me enche de autoridade. Então eu vou fazer o que está no meu coração e assim revelar, né? O Senhor. Amém? Ah, Deus, obrigada, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é justo, fiel, compassivo. O Senhor transborda em amor e o Senhor é bom, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a estarmos cada vez mais perto de Ti, para que, quando anunciarmos quem o Senhor é, que a gente fale como Jesus falava, como quem tem autoridade, como quem conhece, como quem sabe do que está falando, porque experimentou da tua bondade, da tua misericórdia, do teu amor transbordante, do teu sustento, do teu levantar, Senhor. Queremos ser essas pessoas, Pai. Não queremos repetir coisas que ouvimos de outros, Senhor, mas queremos falar, expressar aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, Senhor. Em nossas vidas e assim, Senhor, manifestar o Teu reino, manifestar a Tua glória e trazer outros para andar conosco, Senhor, rumo ao Senhor, com os olhos fitos no Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada pela companhia de vocês. Lavrinelli disse que eu tô maternal. E é bom, né? Obrigada pela companhia de vocês. Que Deus nos abençoe nessa semana. Já coloquem na agenda, sábado, 6 da manhã, nosso encontro aí, ó, vídeo chamada, né? Videoconferência, tá bom? E quem quiser participar, é só me falar por direct, ou quem tiver meu zap, manda lá, ó, eu vou participar, para que eu possa mandar o link para vocês, tá bom? Um abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.